incomunicável, por que não pode usar as redes sociais, por que não pode conversar com o filho. A gente sabe que existe todo um mise-en-scène político por trás disso, mas eles têm que ter alguma coisa muito forte para não deixar essa comunicação acontecer. Tornozeleira eletrônica, ela está prevista em casos mesmo de não prisão. Mas a partir do momento que você está com uma tornozeleira, que você está incomunicável, que você não pode usar as redes sociais, para mim, a pessoa está presa, né? Só não teve a sentença lá. Então, a gente aguarda, sim, mais informações da Polícia Federal para saber o porquê de tudo isso. Apreenderam $10 mil na casa dele. Bem, $10 mil é muito dinheiro, mas não são 10 milhões. Então, tudo tem que ser visto passo a passo, ver tudo o que está acontecendo. Agora, será que o Donald Trump vai ficar quieto depois disso? Olha, a gente tem um detalhe curioso. Vamos acionar mais a nossa reportagem aqui em Brasília, viu, Cláudio? O Rodrigo Vilela está com um chamado aí rapidinho para trazer alguma informação adicional desse caso para os nossos comentários, antes do Cláudio trazer mais observações. Fala, Rodrigo. Oi, Pedro, só para trazer mais alguns detalhes sobre as justificativas apresentadas para pedir essa operação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre as justificativas, foi dito que o Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, teria planejado fugir para os Estados Unidos caso esse suposto golpe não desse certo, né? E ainda é alegado, é citado a viagem que o ex-presidente fez em 2022, no dia 30 de dezembro de 2022. Ainda foi destacado que o próprio ex-presidente, isso de acordo com a justificativa, teria afirmado que a apreensão do passaporte dele, isso não seria suficiente para impedir uma fuga caso ele assim resolvesse, né? E ainda, também na citação, que houve tentativas de buscar asilo político e que ele receberia apoio do governo de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, né? É citado ainda o deslocamento de outros aliados, como o próprio filho Eduardo Bolsonaro e da Carla Zambelli, que deixaram o país. Há ainda uma citação de que Bolsonaro teria incentivado os atos ali do 8 de janeiro. Esse documento foi protocolado no dia 10 de julho no Supremo Tribunal Federal, está sob sigilo, né? E aos poucos a gente vai conseguindo um pouco mais de detalhe para trazer para o nosso ouvinte, Pedro. É isso aí, esse é o Rodrigo Vilela, repórter da Rádio Bandeirantes em Brasília, ao vivo aqui no Jornal Gente. E nós temos entrevista chegando também, porque quem vai conversar conosco agora é o deputado Sóstenes Cavalcante, líder do Partido Liberal na Câmara dos Deputados. Deputado, bom dia. Queria saber como o senhor recebeu essa informação de que Jair Bolsonaro terá uma tornozeleira colocada e também terá outras medidas restritivas implementadas por decisão do ministro Alexandre de Moraes. Bom dia. Bom dia, recebi a notícia com muita indignação. Nós estamos vendo mais um capítulo da história do Brasil, da maior perseguição e caça às bruxas a um ex-presidente íntegro, correto, honesto, enquanto a gente vê o atual presidente da República mandando o avião da FAB buscar uma condenada por corrupção, esposa do presidente de um país vizinho, para ser acobertada aqui no Brasil. É o Brasil das inversões dos valores, de quem é honesto paga por perseguição política, por perseguição ideológica, inclusive com censura agora de redes sociais e outras tantas censuras aplicadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Lamentavelmente, está virando uma rotina na democracia relativa em que vivemos no Brasil. O devido processo legal não é respeitado, o aviltamento à Constituição acontecendo em todos os momentos. Essa é a dura realidade brasileira do momento. Nossa indignação será do tamanho da decisão absurda do dia de hoje, e nós estaremos sempre ao lado do maior presidente honesto, presidente que enfrentou o sistema corrupto brasileiro e por isso incomoda tanta gente que faz parte desse sistema corrompido na nossa nação. Deputado, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. A gente obteve a informação de que tudo isso começou com uma petição do deputado Rogério Corrêa, do PT de Minas Gerais,
ao ministro Alexandre de Moraes, fazendo uma série de alegações, de suspeitas, de indícios, né, ou de algumas fantasias de que o ex-presidente poderia fugir do país, etc. Como é que o senhor vê isso? Um deputado federal fazendo às vezes de delegado de polícia, endereçando uma petição ao magistrado e prontamente atendido? Bom, esse processo é eivado de afrontas jurídicas, aberrações jurídicas, né? O processo em si não tem manifestação do Ministério Público desde o seu nascedouro e por aí afora. A Constituição brasileira e o processo legal estão sendo rasgados, jogados na lata do lixo, inclusive por alguém que foi professor de universidade. O ministro Alexandre de Moraes foi, em algum momento na história do país, alguém que inspirava livros. E se você, para quem conhece um pouquinho de direito e já leu os livros do ministro Alexandre de Moraes, ele rasga a sua própria literatura, respeitando. Esse comportamento que você acaba de esclarecer, que uma simples atravessar, uma simples petição de um parlamentar, o ministro faça um estardalhaço disso, é a maior prova, é a prova inequívoca de que estamos vivendo o maior capítulo de uma perseguição política a um cidadão como estamos vendo. Juridicamente, não se sustenta em lugar nenhum do mundo. Para mim, o presidente Bolsonaro é um pré-condenado, é só uma questão de dias para eles tentarem fechar uma narrativa que só engana quem quer ser enganado. Todos sabem de que não houve golpe no Brasil, tanto é que o presidente eleito está aí fazendo seu trabalho. Todos sabem que não houve nenhuma arma no dia 8 de janeiro, que foi um grupo de baderneiros que foram ali e produziram depredação de patrimônio público, que devem responder por esses crimes. Agora, imputar ao ex-presidente Bolsonaro os crimes que estão imputando são um capítulo vergonhoso da história brasileira, mas que o povo está vendo, enxergando, e o povo brasileiro é inteligente, e 2026 é logo ali, dará resposta a todo esse sistema corrompido que está imperando no Brasil no momento. Deputado, Sônia Blota aqui, um grande prazer estar com o senhor aqui em linha, num momento tão importante, numa sexta-feira como essa, bem importante para o Brasil. A gente tem acompanhado aí as manifestações de Donald Trump a respeito do atual governo, as manifestações a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro, e hoje vem, nessa semana turbulenta, cheia de trocas de acusações entre os dois governos, Estados Unidos e Brasil, a tornozeleira eletrônica do ex-presidente. A tornozeleira eletrônica, ela seria um meio, juridicamente falando, de você prevenir alguém de fugir. Mas onde, na opinião do senhor, entraria a falta de comunicação? Foi isso que eu coloquei aqui, quando a Polícia Federal puder nos dar mais informações. A falta de quê? De comunicação? Não entendi a última parte da pergunta. A falta de comunicação do ex-presidente com seus familiares, com embaixadas e com seus aliados. Pois isso eu estou sabendo agora há pouco de que, inclusive, a decisão vem com essa censura prévia, o que eu nunca vi isso contra cidadão brasileiro nenhum. E, aparentemente, até, não sei se confirma aí por vocês, que eu ainda estou em trânsito, eu pousei agora há pouco no Rio de Janeiro, de que ele não poderia falar com o próprio filho, o Eduardo Bolsonaro. Se isso for verdade, nós estamos vivendo uma censura pior do que o período militar no Brasil. Isso é absurdo, é abjeto, é algo que envergonha o país num momento como esse, porque, primeiro, quem em sã consciência vai acreditar numa fuga do presidente da República, onde ele vai, ele é reconhecido por todas as pessoas do país. Ele sair fora do país para uma pessoa com o conhecimento público que o Bolsonaro tem é algo impensado, é só na cabeça de pessoas que estão enfermas pelo ódio, pela ira, porque foram confrontadas, porque em algum momento tiveram seus interesses prejudicados enquanto ele foi presidente da República. Só isso pode justificar uma alternativa dessa. Ele mesmo ontem estava ao lado dele numa coletiva no Senado, onde ele disse: estarei aqui para cumprir todas as ordens, mesmo que sejam injustas. Mesmo que sejam injustas, ou seja,
Todos nós já sabemos que a intenção e todo o circo está montado para a condenação e prisão dele. Ora, querem fazer a prisão? Façam-a. Todo o Brasil está vendo a injustiça. E eu tenho certeza que, em caso de condenação e prisão do presidente Bolsonaro, vai ser o maior fortalecimento da bancada de direita. Eu tenho convicção de quem ele vier indicar, em caso de não poder ser candidato, se vier condenação em prisão, quem ele indicar será eleito no primeiro turno. É só aguardar para ver. Façam a loucura da injustiça. Completem esse plano maquiavélico que verão que acontecerá no próximo ano no Brasil. Além de que não se sabe qual é a reação popular. Porque se existe uma pessoa que tem amor à pátria e as pessoas o amam e não tem vergonha de demonstrar, vão para as ruas, vão para as manifestações, é o presidente Bolsonaro. Nós não sabemos qual será a reação popular, já estamos sabendo qual está sendo a reação do presidente da maior potência mundial, que é os Estados Unidos. Não é à toa que ele há 6 dias vem falando do presidente Bolsonaro, ontem mandando uma carta pessoal a ele, 5 dias de declarações públicas sobre o presidente Bolsonaro. Sim. E o mundo, agora não é só o Brasil, o mundo está vendo a perseguição que está acontecendo no Brasil. Pois não. Olha, queria agradecer muito ao deputado Sóstenes Cavalcante, deputado federal do Rio de Janeiro, líder do PL na Câmara, ao vivo aqui conosco, falando sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, mandando colocar tornozeleira eletrônica em Jair Bolsonaro. Muito obrigada, deputado. A gente volta a falar depois aqui com o senhor. Nesse dia que tem tudo para ser muito tumultuado na política nacional. Agora 9h16, Jornal Gente no ar, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. Uma pausa rapidinho, a gente volta com mais informações a respeito desse assunto. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente, da Bandeirantes. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Aqui pela rodovia Presidente Dutra tem trânsito lento na chegada a São Paulo, no trecho da divisa, ali entre Guarulhos e a capital, do quilômetro 226 até o 228, logo depois da Fernão Dias, depois melhora bem até a chegada à Marginal do Tietê. Pista central vai com a condição melhor e para o Rio de Janeiro o trânsito vai bem agora pela Dutra. Tem promoção relâmpago no Animalia Park, ingresso promocional por R$120. Vendas hoje somente na internet, das 16 horas à meia-noite, animaliapark.com.br. Estamos de volta aqui com o Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. Mais 2 informações sobre esses mandados de busca e apreensão e medidas restritivas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que terá que usar tornozeleira eletrônica. A primeira é que a Polícia Federal diz ter apreendido $10 mil em espécie na casa de Jair Bolsonaro. A segunda informação é que a defesa de Jair Bolsonaro, que é representada pelo advogado Celso Vilardi, diz que está surpresa com o teor da decisão e que só vai se manifestar oficialmente após ter ciência de todo o seu conteúdo. A gente segue em Brasília agora, direto da sede da Polícia Federal, com a reportagem do Grupo Bandeirantes, o repórter Andrius Neri. Bom dia, Andrius.
Oi, Thaís, bom dia a você, bom dia também a todos os nossos telespectadores. Thaís, neste momento, a atenção aqui, ela está toda virada para essa garagem que estamos mostrando agora a quem nos acompanha, aqui na sede da Polícia Federal, na Asa Norte, em Brasília. Isso porque as viaturas da PF deixaram a casa do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que fica aqui próximo do centro de Brasília também, e vão chegar a qualquer momento aqui na sede. Como você falou na sua introdução, foi confirmado sim esse valor de $10 mil apreendido em dinheiro vivo na casa do ex-presidente da República. E, repito, há expectativa também do ex-presidente comparecer aqui na sede. Antes disso, uma informação que acaba de chegar, inclusive, Thaís, aqui do nosso colega Túlio Amâncio, é que antes de Bolsonaro ir para a Polícia Federal, que ele vai passar na Secretaria de Administração Penitenciária para colocar essa tornozeleira eletrônica. Lembramos que é uma das medidas cautelares agora que vão ser adotadas, que precisam ser cumpridas pelo ex-presidente da República. Repito, então, dinheiro que foi apreendido, $10 mil, e também na sede do PL, também a confirmação de dinheiro apreendido, dinheiro vivo, já neste caso ainda não se sabe ao certo o valor. Portanto, Thaís, estamos de olho aqui nessa chegada dessas viaturas, material que foi checado pelos policiais federais. Lembramos que o ex-presidente da República, existe aí uma possibilidade, foi constatado pela Justiça que poderia haver uma possibilidade de fuga aqui do país. Com isso, foi ordenado aí a instalação, a colocação desta tornozeleira eletrônica. Agora, então, seguimos aqui acompanhando a chegada dessas viaturas. Thaís? É isso aí, o repórter Andrius Neri falando direto da Polícia Federal em Brasília. Meus amigos, que manhã, hein? Cláudio Humberto, Pedro Campos, Sônia Blota. A gente abriu o jornal aqui numa pegada e virou em outra, porque é uma notícia muito grande. É um ex-presidente da República que terá que usar tornozeleira, não poderá usar redes sociais, não poderá sair de casa à noite. São as decisões do ministro Alexandre de Moraes. Falta muita coisa para a gente ainda entender, não é? O motivo dessa decisão, qual é a abrangência dessas decisões e qual vai ser a repercussão no mundo político. Vai ser grande, né, Cláudio? Vai ser grande, já está sendo, né? Há uma reação muito forte dos apoiadores de Bolsonaro, enfim, e dos políticos também, dos deputados e senadores que compõem a base, compõem a oposição aqui no Congresso Nacional. Já estão se manifestando nas redes sociais com muita indignação. O ex-presidente foi, como a gente acabou de noticiar, a Polícia Federal apreendeu $10 mil, aí dizem dinheiro vivo, como se existisse dólares de outra forma, né? Mas, enfim, $10 mil não parece ser não parece ser uma quantia espetacular, né? Muito pelo contrário. Quem quer que tenha viajado ao exterior em algum momento, sobraram dólares e as pessoas vão guardando. Esse é o tipo de quantia que não é nem sequer relevante para tentar justificar a suspeita de fuga iminente, etc. Uma fuga certamente custaria muito mais caro do que isso, né? Quando se diz que o presidente, ele próprio já disse isso, né? O ex-presidente, que não precisava de passaporte para fugir, se ele quisesse fugir, ele certamente se refere ao fato de que é só entrar numa embaixada de um país cujo presidente é amigo e pedir asilo político, né? E como acontece em muitos países sob regime autoritário, ou onde o político, o cidadão, o jornalista, seja quem for, se sente de alguma maneira perseguido, pede asilo político. É assim que funciona e é por essa razão que ele, com certeza, mencionou o fato de que não precisaria de passaporte para fugir do país. Bastava entrar numa embaixada amiga, digamos assim, né? Mas, de qualquer maneira, continuamos à espera, como explicou o Pedro desde o início da nossa programação, à espera de motivos justificados, né? A petição de um deputado federal, como se fosse delegado de polícia, contra um adversário político, que é o ex-presidente Bolsonaro, não parece indício, ou nem muito menos a apresentação de prova concreta do que para que justificasse uma coisa como essa. Deve haver coisa muito mais séria do que isso que até agora apareceu, e é por essa razão que a gente está aqui na expectativa.